total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro.
A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque. Boa noite a todos. Está no ar mais um podcast Fala Remígio, como prometido, como compromisso de todas as sextas-feiras. E hoje eu tenho o grato prazer de receber aqui, em nosso podcast, o doutor e professor Lázaro Souto, lotado na Universidade Federal da Paraíba, no Campus 2, do Centro de Ciências Agrárias de Areia. Está aqui para a gente fazer um bate-papo, ele contar também um pouco de sua história, entendeu? Graças a Deus, muito bem sucedida. Isso é muito importante. Seja bem-vindo ao podcast Fala Remígio. Boa noite. Meu amigo, que eu tenho esse privilégio de dizer, Lázaro. Bom, boa noite a todos e todas, né? Gostaria de agradecer ao amigo Dedé pelo convite, né, em fazer essa grande honra. Para mim é um motivo de grande satisfação, né? Quero agradecer também a participação de todos os ouvintes, né? Parabenizar pelo programa, né? Onde traz uma informação com segurança, responsabilidade, né? Trazendo realmente o que a população necessita, que é uma informação dada com segurança e, acima de tudo, respeito a todos os ouvintes. Então eu tenho somente a agradecer a ele ao convite, a todos os ouvintes que estão aqui nos assistindo e nos vendo, e dizer que estamos aqui para bater um papo, falar um pouco sobre a profissão na qual eu exerço, um pouco da minha vida e falar também sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos, né, a nossa cidade também. E durante o transcorrer do nosso bate-papo aqui, né, vamos falar abordar diversos assuntos, diversos né? temas que são de interesse, né, para a gente, para nós e para toda a população, e como também para os alunos, ex-alunos meus que estão aí nos ouvindo, né, e que têm essa responsabilidade de dar continuidade a esse conhecimento que vem sendo adquirido a cada momento, a cada etapa, né, no cotidiano do dia a dia. É isso aí, aproveitando antes da sequência, dona Isolda, muito obrigado pela audiência da senhora. Eu fico muito orgulhoso de ter a senhora como ouvinte, sempre acompanhando o podcast. Seu Edmilson Paulino também já está aqui ligado. Maria da Paz Pereira, né? Cajuru, um abração, Cajuru, seu Damião Lima, muito obrigado pela audiência de vocês.
Então, meu grande amigo Lázaro, fique à vontade para que o público, o pessoal conheça o Lázaro, o professor, a sua experiência e sua trajetória. Bom, meus amigos, amigas, né, com grande satisfação que estou aqui, falar um pouco sobre a minha vida, né, o começo de tudo, né, a família, que é a base de tudo. Né, então eu tenho muito que agradecer a meus pais, né, Antônio Genite Souto Araújo e João Pereira de Araújo, como muitos conhecem, né, no dito popular, Isso. galego, né, do finado Pedro Kiki, o galego da carne de sol, né, ou atleta, né, que deu uma grande contribuição aqui no esporte aqui remigense, né, sendo técnico aqui do Remigense, onde trouxe grandes equipes aqui durante o período no qual ele teve, né, a oportunidade de ser treinador aqui da seleção remigense, onde trouxe o Botafogo, o Alto Esporte da Paraíba, o Campinense, o 13, né, e participou de vários campeonatos também aqui no interior da Paraíba, e deu sua contribuição aqui no esporte, né, deixou seu legado, e hoje torce, né, para que o nosso esporte continue, para que possa ser resgatado e traga, né, porque esporte é vida, esporte é lazer, e o esporte muitas vezes transforma. Ele impede que muitas vezes alguém se desvirtue dos seus caminhos, procura um caminho mais fácil das drogas, mas o esporte ele tem esse poder. Ele tem esse poder de fazer o bem a quem quer e a quem deseja. Certo? Exatamente. E eu, como filho daqui da terra, né, iniciei meus estudos aqui no Dr. Cunha Lima, né, quando fui criança. Depois ainda estudei 2 anos no Instituto Menino Jesus, onde tive sob a direção da doutora Dona Célia Passos, né, uma grande diretora. Depois ingressei no Colégio Estadual de Remígio, no qual terminei meus estudos e, em seguida, né, fiz o vestibular, fui aprovado no vestibular e iniciei meus estudos universitários na universidade pública, né, que esse é o grande objetivo nosso, é ingressar numa universidade pública de qualidade, de responsabilidade, né, onde todos estão lá com o objetivo de realmente trazer o melhor para todos que estão ingressando na universidade. Então foi um grande orgulho meu entrar na universidade pública, né, ter vindo de origens humildes, né, porque minha família, todo mundo sabe que é uma família humilde, né. Meu pai é um comerciante, sempre foi um comerciante, sempre participou das feiras livres, né? Deixou as feiras há um tempo atrás, mas graças a Deus, dali nos deu tudo que nós precisávamos. Minha mãe, professora Dona Toinha, né? Inclusive, Dedé aqui foi ex-aluno de minha mãe. Grande prazer, Dona Toinha. Uma gratidão eterna por tudo que a senhora fez pela nossa geração e tantas outras. Então, foi minha professora, né? Além de tudo, minha mãe professora, e graças a Deus ingressei na universidade pública, né? Terminei meu curso superior. Assim que terminei, então, recebi o convite para ingressar como docente no Colégio José Bronzeado Sobrinho, onde lecionei durante 2 anos, né? Em seguida, comecei a migrar para concurso público e quando eu decidi, então, fazer uma pós-graduação, né? Mestrado, passei na seleção e disse, manhã, estou indo, estou saindo de casa, vou procurar, vou trilhar agora, terminei a graduação, não é tudo, mas já é o início, e eu vou procurar o que é o melhor, para mim e para quem vai estar comigo, que é minha família, futuramente minha esposa e tal. E graças a Deus, percorri, fui aprovado em 2 ou 3 universidades públicas, né? Ingressei no mestrado com bolsa, ganhei uma bolsa devido ao meu bom desempenho. Graças a Deus, com essa bolsa, pude me manter em Recife, né, pagar apartamento, estudar, é uma dificuldade grande para quem sai de uma cidade pequena como a nossa e se depara num mundo como aquele como Recife, onde você tem que se virar sozinho. Então, procurei apartamento, então tive que ingressar, pegar ônibus, metrô, mas quando a gente tem um propósito e tem um objetivo, os desafios são pequenos. Quando a gente quer algo realmente e acredita naquilo, então a gente vai à luta. E graças a Deus terminei. Quando terminei o meu mestrado, então fiz concurso para a universidade pública, passei em 3 universidades públicas, passei em Sergipe, Rondônia e Mato Grosso, e por questão de logística, optei por Sergipe, por ser mais próximo da Paraíba, e também por ter mais acesso à minha família, para dar mais assistência também a meus pais, às minhas irmãs, a toda a minha família. E graças a Deus fui feliz, né? E ao ingressar
Me mudei para Aracaju, durante 18 anos morei em Aracaju, agora estou aqui no estado da Paraíba, vim redistribuído. Durante esse período no qual eu estava lá em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, fiz meu doutorado, pedi meu afastamento, fui aprovado na seleção do doutorado, entrei no doutorado, iniciei meu doutorado em 2010, terminei em 2013, retornei para a universidade em 2015, finalzinho de 15 para 2016, então houve um processo de redistribuição e aqui vim para contribuir com o meu estado da Paraíba, com a minha Paraíba e com a Universidade Federal da Paraíba, onde estou lotado no Centro de Ciências Agrárias e ministro aula lá em todos os cursos da graduação, mestrado e doutorado, onde tenho muitos alunos aqui de Remígio, bons alunos, né? Que a gente vê o diferencial dos nossos alunos, a vontade que eles têm em realmente procurar, vencer. E nós, né, que viemos de uma família humilde, né, o que nós temos a dizer é estudar, é acreditar nos estudos, é ter foco naquilo que nós desejamos e acreditar que seremos vencedores. Dalvanira, minha grande amiga, um abraço para você. Adriano Fidelis, muito obrigado, meu amigo, pela audiência. Terezinha Rodrigues, Vital Nascimento, Cajuru novamente. Edilene Xavier, um abração para você, Edilene. Estamos aqui, gente, levando um assunto muito importante, passando conhecimento para o nosso povo, porque com quem eu estou falando aqui, eu conheço também um pouco da história. Antes de Galego, seu Pedro Kiki, por isso o sobrenome Galego de Pedro Kiki, né? Por parte de pai, na família de sobrenome que leva Souto, com muito orgulho. Tive o prazer de conhecer também Dona Socorro Souto, a tia dele. Então é uma família já toda entre pequenos feirantes também, que era seu Pedro Kiki, vendia uma carne de sol de qualidade, né? Depois Galego seguiu o seu legado. E Dona Socorro, que foi uma excelente secretária da Educação, no qual todos os remigenses sabem disso. Então, temos uma referência e um caminho a ser seguido, como exemplo, que é exatamente o professor Lázaro contando a sua história, Lázaro. É isso? Então, a gente, né, falando sobre o que Dedé colocou, graças a Deus, nós somos uma família unida, né, e graças a Deus, uma família de referência aqui no município, com uma contribuição bastante significativa na educação. Então, como a André mesmo citou, né, minha tia Socorro, né, que foi uma grande diretora do Colégio Estadual de Remígio, onde teve um legado, deu uma grande contribuição. Minha mãe, tive grandes professores lá, como o professor José Antônio, o professor José Adailton, né, Damião Gonçalves, que é meu padrinho também de primeira comunhão, e esse professor meu. Então, eu tenho o maior prazer em citar o nome de todas essas pessoas, de todos os outros também, né, aqui, que no momento agora não me recordo, mas são muitos, que me deram e que fizeram parte da minha história, que deram essa contribuição e que, graças a Deus, permitiram com que, com esse conhecimento que foi dado, eu chegasse a esse local onde eu estou, né. Graças a Deus, um sonho realizado, funcionário público federal, tenho mais de 20 anos de experiência, né, vou fazer 20 anos de professor efetivo, mas tenho mais 5 anos de professor substituto e professor visitante. Então, graças a Deus, tenho dado essa contribuição, né, na educação superior, onde tenho vários alunos já formados, onde vários alunos já estão empregados. A minha área de atuação, eu sou graduado em estatística, né, pela Universidade Estadual da Paraíba, tenho um mestrado e doutorado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e graças a Deus, hoje tenho alunos que, graças a Deus, formados, empregados, e graças a Deus, com vários institutos de pesquisa, né, trabalhando com a estatística, ou seja, desenvolvendo a estatística, que é uma ferramenta de grande importância e de grande poder de decisão no nosso dia a dia. Então, vejam quanto a estatística não se faz presente no nosso dia a dia, o quanto ela nos ajudou durante o período da pandemia, né, indicando a evolução do número de casos, indicando a diminuição do número de casos, indicando o número de pessoas que, infelizmente, foram vitimadas por conta da Covid, mas com a ciência, então, houve essa melhora, houve essa resposta precisa, porque a ciência só é ciência quando ela é feita com responsabilidade. Da mesma forma que uma notícia é dada. Sendo uma notícia verdadeira, então é uma notícia que realmente todo mundo abraça. Por quê? Porque é uma informação que é dada e uma informação que é perpetuada. Então nós devemos acreditar na ciência. Por quê? Porque foi Deus que nos deu o dom da ciência. Né?
tudo é permitido por Deus. Então hoje se fala muito em questão de inteligência artificial, sim, mas para quem desenvolve a inteligência artificial? O homem. Exatamente. Então a gente vê a questão da tecnologia, o avanço da tecnologia, né, as mídias, né, o avanço tecnológico, a informação, como a informação se propaga, mas a gente vê tudo isso, e por tudo isso tem quem? O ser humano. O ser humano, é que é o verdade. principal. Né? Como Deus diz, todos nós temos um talento, mas o maior talento que Deus nos deu foi a vida. Então é esse talento que nós temos que preservar. Então nós devemos seguir, devemos nos cuidar, ter nossa responsabilidade com a nossa saúde, porque a nossa saúde mental não é só a saúde mental, mas é a saúde do nosso corpo, é a saúde da nossa alma. Então isso nos ajuda para que nós possamos, né, vencer cada intempérie que acontece na nossa vida. Então a gente observa que tudo que está ao nosso redor está se conectado. E muitas vezes, né, Dedé, quando tem uma válvula de escape, muitas vezes a gente não está preparado para tomar que decisão deveria ser tomada. Exatamente. Então é naquele momento que a gente tem que ter calma, paciência e dizer, olha, eu fui preparado para fazer isso. Isso mesmo. Para vencer os desafios que aparecem. Justamente, né? que são impostos na nossa caminhada. Isso. Porque nós sabemos que a nossa vida não é fácil, mas é preciso. Amigo Jackson Rodrigues, um grande abraço para você. Marinaldo Porto, um abração. Arlene Laureano, um abraço para você. Valdeci Carneiro, abraço, grande prazer, obrigado pela audiência. Marinaldo, meu grande amigo, sempre assistindo. Fábio Luna está ligado também aqui. Agradeço, um grande abraço a esse grande amigo, meu compadre. Isso mesmo. Um abração, Fábio. Valdeci mais uma vez. Laudiene Fidelis, boa noite, obrigado pela audiência. Adriana, bem-vindo, obrigado. Claudino Silva Torres, da família Torres, do meu amigo Clenildo. Carol, Rosilda Guedes. Então a gente fica muito feliz pela sua audiência, que bom, do pessoal ouvindo. Contente com isso, porque isso é muito gratificante para a gente, né, saber quantas pessoas, né, também têm essa importância na nossa vida. Né? Muitas vezes você passa por alguém, cumprimenta, mas rapaz, fulano falou comigo, tal, então faz parte da nossa índole, né? Ser comunicativo, simplicidade, a humildade é muito importante no nosso dia a dia. E que se torna como prova viva, que a gente tenta passar muitas vezes para aqueles que nos seguem. A educação é o caminho. Não adianta a gente tentar trilhar se não buscar conhecimento. Não buscar conhecimento. Né? E muitos, quanto tantos outros, aquilo que ele aprendeu, também já tem muitos que aprendeu com ele e que também está dando sequência na vida. Justamente. E a gente fica feliz com isso, porque muitos falam, né? Olha, meu menino está indo na escola. É importante e é necessário. Mas a primeira escola que nós temos é a nossa casa. É o pai e a mãe que nos educa. A escola é apenas uma extensão, que onde vai fazer com que a gente possa adquirir um conhecimento técnico para que a gente possa colocar esse conhecimento em prática. E mediante o nosso crescimento no ensino médio, no ensino superior, então a gente vai se moldando. E a gente vai tendo essa percepção do quanto é importante a nossa mudança, o quanto é importante o nosso crescimento profissional, intelectual e humano. Acima de tudo, humano. Nós que somos professores, né, eu digo isso, agora eu vou falar de todos, nós não somos somente professores. Nós somos psicólogos, nós somos amigos, nós somos conselheiros. Quantos alunos não chegam até nós? Professor, estou com um problema, não estou me sentindo bem, tive um problema, às vezes de ordem maior, não quer entrar em detalhe no que se refere, mas a gente tem que estar ali pronto para ouvir, para estender a mão, para que ele possa se sentir seguro, sabendo que, acima de tudo, além dele ter um professor, mas ele tem um amigo, tem uma pessoa com quem ele pode contar, com quem ele pode confiar. E muitas vezes, hoje, o papel do professor muitas vezes está sendo bastante prejudicado. Muitas vezes nós somos agredidos em sala de aula, né? Por, às vezes, desafetos, não nós, né? Mas infelizmente de problemas que vêm para dentro da sala de aula, e muitas vezes isso termina não só prejudicando a um, mas dentro de todo o contexto. E respinga até no próprio educador. Então hoje nós estamos vendo muitos professores aí tendo que se afastar da sala de aula.
procurando um tratamento psicológico, ou seja, a saúde mental do professor, como é que está? Que A carga horária dele, né, Dedé? o pessoal alta. não valoriza o educador em algum sentido. Você recebe, eles recebem nossos filhos dentro de sua sala de aula, cada criança um pensamento diferente, uma opinião. Justamente. Quando ele se torna adolescente, eles Já é veem a outro área da comportamento. rebeldia, Justamente. entendeu? Então, nos tempos em que vivemos hoje, o professor, além de professor, ele é um guerreiro. É um herói. É um herói para estar dentro de uma sala de aula, Com 40, 50 50 alunos, alunos. né, para entender cada um, porque não é Exato. fácil, né? Cada um com sua história, cada um com seus problemas, e às vezes, muitas vezes, o professor é agredido, o professor é desrespeitado. Então é necessário que a gente perceba isso e valorize aquele profissional no qual uma mãe, um pai, né, entrega ao seu filho lá na escola e diz: ó, meu filho vai ter aula hoje. Então, agradeça aquele professor que está lá, transmitindo conhecimento para o seu filho, transmitindo valores, responsabilidade, assiduidade, no qual também eu, dessa forma também, parabenizo toda a minha família, Giselda, Jeane, minha irmã Marta, Maria de Socorro, Maria do Patrocínio, todos nós que somos envolvidos na educação, que temos essa contribuição e temos essa responsabilidade. Ensinar é responsabilidade. Uma responsabilidade social, uma responsabilidade humana. Por quê? Muitas vezes, né, o aluno vem à escola e muitas vezes o professor não está na sala. Então, nós como profissionais, e como profissionais que somos e decidimos na nossa vida sermos professores, então a gente decidiu, por quê? Porque a gente ama aquilo que faz. Então nós temos a nossa responsabilidade de o aluno vir para a escola e ter aula. Eu ensino no ensino superior, mas eu tenho o maior respeito por meus alunos. Eu sei o aluno que vem do Rio Grande do Norte, eu tenho um aluno, Dedé, que vem de vários estados aqui do Brasil, até de fora do país. Então esse aluno vem para a universidade, ele tem que assistir aula. Sim, Mesmo ele sim. sendo adulto, já Tô tem maior de 18 anos, direitinho sua linha de o pensamento. pai e a mãe estão em casa, mas eles também estão preocupados. Meu filho está tendo aula? Ou não? Então, eu como profissional, eu tenho que dar esse exemplo. E, acima de tudo, fazer aquilo que eu gosto. Ter a responsabilidade de o aluno vir, ter o conteúdo e dizer: mãe, eu tive aula do professor, estou retornando, está aqui o material, com todo o meu cronograma, que irei desenvolver durante meu semestre. Então, nós temos que ter responsabilidade com os nossos alunos e com nós mesmos. Então, um aluno que vem de Pernambuco, chega aqui em Areia, pô, não vai ter aula. Por quê? Não, porque o professor não veio por um motivo de força maior. É o que eu digo aos meus alunos. Quando eu entro na sala, no primeiro dia de aula, eu digo: olha, me apresento, tal. Quer vencer? Responsabilidade. Eu sei que muitas vezes você precisa vir para a faculdade, às vezes trabalha, e para quem trabalha é muito mais difícil estudar, porque tem que conciliar o trabalho com o estudo, e a gente sabe, Dedé, que é cansativo. É um desafio. Um aluno que trabalha o dia todo e chega à noite na universidade, a gente sabe que ele não rende da mesma forma que outro aluno rende, mas ele tem a vontade de crescer. Ele não desiste, De ele não quer desistir, melhorias ele pra quer vida melhorar. dele. Então a gente tem que pegar esse aluno e fazer com quê? Com que ele se motive mais e mais e mais para terminar o seu curso. Exatamente. Por quê? Porque ele terminando, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai ter um salário melhor. De acordo com os dados estatísticos, que eu estava observando, e eu vou ser estatístico, de acordo com a organização da OCDE, quem tem curso superior tem 140, 150% de questão do seu salário, de aumento no seu salário em relação a um profissional do nível médio. Então, temos que valorizar. O nível médio é importante, nós precisamos de qualificação no nível médio. Por quê? Porque a gente tem uma mão de obra e essa mão de obra precisa ser utilizada. Então, nós temos muitos jovens aí que necessitam de uma mão de obra qualificada para que possa ingressar no mercado de trabalho. Sim, e com possa certeza. ingressar com credibilidade, Exato. com sucesso. E conhecimento. E conhecimento. Exatamente. Mas não é suficiente somente o ensino técnico. É necessário que ele tenha um conhecimento a mais. Isso. Porque isso vai favorecer não somente a ele, mas toda a sua vida profissional. Onde ele vai poder desenvolver vários projetos e vai trazer contribuições significativas para a população, para a comunidade. Eu, como professor, eu atuo nas 3 esferas da universidade. Eu atuo na administração, atuo na pesquisa e na ciência. E no ensino. Então, eu tenho um projeto, inclusive eu tenho um projeto aqui,
na Secretaria da Educação, que é desenvolvido na escola. Margarida Almeida. Isso, Margarida Almeida Alves, de tempo integral. Com o objetivo de quê? De levar a universidade para o município e fazer com que o município vá à universidade. Fazer essa ponte, essa interação. E mostrar principalmente o quê? Que nossos alunos têm potencial para ingressar na universidade pública, na universidade gratuita, de qualidade, onde tem professores com mestrado, doutorado, onde a universidade é um campo, é um livro de conhecimento. E eles estando, a gente vê a importância que esses alunos tiveram em ir na universidade, como eles foram, os alunos da Escola Margarida Alves foram para a universidade, foram conhecer o campus universitário, foram conhecer os laboratórios, e eles perceberam a essência da universidade. E a importância do que eles de ter pode alcançar. Mais à frente. Porque, diante desse seu comentário, a gente fez uma visita, você está até mostrando a importância do ensino de base do início de tudo. Nós tínhamos uma direção, tudo, né? A gente foi para a reunião do filho e ver, isso preocupa. Isso preocupa, por isso que mais pessoas precisam debater esse assunto, a importância desse bate-papo aqui, para mim, e acredito que para vocês que estão assistindo, tem uma importância muito grande. E o diretor dizia que hoje, se vê uma criança chegar ao 9º ano, ainda aprendendo a ler. Agora você entenda isso. Qual é a formação que uma criança vai chegar ao científico? E posteriormente ao ensino superior com uma certa deficiência. Como é que a gente vai poder pegar o aluno que talvez se mandar ele fazer, como a gente usava antigamente, um ditado, ele não sabe pontuar as palavras. Justamente. Se colocar um texto para ele ler, ele não é capaz de ler. Isso é preocupante, muito. Professor. E nós observamos, né? Inclusive, eu assisti há algumas semanas atrás uma entrevista que houve, e também de uma professora lá dos Estados Unidos, da Universidade da Flórida. E ela fez um trabalho de pesquisa com 54 estudantes. Dividiu esse grupo de 54 em 3 grupos, grupo 1, 2 e 3, com o objetivo de avaliar o potencial intelectual de cada grupo em relação às novas tecnologias que se adtêm ao nosso dia a dia, como, por exemplo, o Google, né? As ferramentas, né? Computacionais, ou seja, inteligência artificial, né? As redes sociais, o Google, Facebook, todos os sites de pesquisa. Então ela dividiu esse grupo de 54 em 3 grupos, nos quais no primeiro grupo, ia utilizar apenas inteligência artificial para desenvolver um trabalho. Certo. O segundo grupo iria pegar apenas os sites de pesquisa. Google, Face e outros. E o terceiro grupo ia usar apenas o conhecimento. Isso. Após a avaliação desse projeto e após a realização disso aí, foi comprovado que quem não utilizou nem a inteligência artificial e nem as redes sociais teve 80% de aproveitamento na prova de redação. Quem utilizou redes sociais, Google, outros sites de pesquisa, teve um aproveitamento de 60%. Não, de 42%, 50%. E quem utilizou inteligência artificial, 20%. Então isso mostra o quê? Que é necessário que a gente desperte nos nossos alunos a curiosidade em ler. A tecnologia é importante, o uso do celular é importante, o uso das telas é importante, mas tem que ser importante na medida que seja benéfica para o conhecimento e para a geração de propostas. E a gente leva a preocupação de você utilizar o celular e fazer dele a sua vida. Aí você vai para uma escola, dificilmente você quer pegar numa caneta. Justamente. Você vai, dando a sequência da linha de pensamento desse teste que foi feito nos Estados Unidos, você utiliza a IA, os meios de informação, para lhe ensinar, para facilitar. Então você não está aprendendo nada. Você está se tornando um escravo. E fazendo com que a sua mente fique o quê? Encolhida. Sim, atrofiada. Não é isso? Atrofiada. Então, o importante é o quê? É ler, é ter curiosidade. Muitos professores, muitos alunos falam, mas rapaz, eu conheço fulano, que é um grande pesquisador, mas todos nós somos pesquisadores. Sim, todos nós somos cientistas. É verdade. Por quê? Porque o que faz o conhecimento é a curiosidade. É em cima da curiosidade que você vai buscar respostas para aquilo que você está realizando.
Quem nunca... Pronto, Dedé, você, né, estudou. Qual foi o seu primeiro experimento que foi desenvolvido por uma professora? Vou apenas lá no passado nosso aqui, nossa professora de ciência. Sim. Ela mandou, olha, cada aluno na aula seguinte traga um copinho, um pouquinho de algodão, uma sementezinha de feijão, sabe? Nós vamos fazer um experimento. Veja que ali é ciência. O que é que vai ocorrer com aquela semente? Ela vai o quê? Brotar, vai germinar. Da mesma forma, é uma criança quando ela está se desenvolvendo, está crescendo, está adquirindo conhecimento, ela está germinando. E isso é importante que nós, como os pais, observemos das nossas crianças, né? Fazer com que as nossas crianças tenham uma infância saudável, de andar de bicicleta, de pular academia. A gente se criou quando, Dedé? Quando a gente era criança, a nossa infância. A nossa mente, ela funcionava como a invenção, a criatividade, porque os benefícios que se tem hoje não existiam. E talvez muitas pessoas dizem era antiquado. Não! Deixou muito conhecimento, porque a gente tinha que buscar o conhecimento. E hoje, dentro desse assunto, a gente vê, como o professor está falando, a ação também dos pais. Você não só deve achar que eu pego meus filhos, coloco lá na escola como se toda a responsabilidade fosse da direção e dos professores, não. Cabe em casa a gente, que é o início de tudo, a gente preparar os filhos, sim, ter a responsabilidade. E falando dessa experiência, eu tenho essa lembrança com a inesquecível professora de ciência minha, que eu tive o prazer de estudar, dona Analice Vitório, né? Professores, que é o amor que o professor quer ensinar, não é fácil estar numa sala de aula, você quer passar conhecimento e o aluno quer estragar o seu trabalho. Eu presencio isso, a nossa experiência, como o professor falou, até diante de um projeto social, eu pego as crianças pequenas de base e eu sei muito bem o que o professor está aí falando. É isso que nós desejamos, né? Ou seja, que as nossas crianças cresçam aproveitando o que é da infância, ou seja, aproveitar, andar de bicicleta, brincar de amarelinha. A gente não tinha muitas vezes uma bola, mas um colega nosso tinha. Às vezes a gente trocava a bola pela bicicleta de um colega, porque a gente gostava, tinha aquela interação. E aquilo ali, tudo aquilo ali, se reflete no futuro em uma educação melhor, em um aprendizado melhor. Haverá uma preocupação grande de cada vez a gente achar que para a criança nos dar paz e nos dar sossego, a gente entregar essa peça. Ele se senta no sofá, baixa a sua cabeça e vai buscar tudo que ele quer. Tudo que ele quer aqui. Só que, às vezes, diante como a internet é livre, ele não usa como aproveitamento. Ele leva o tempo vendo entretenimento, brincadeiras de pessoas que já estão usando essa pasta para poder ganhar como forma de trabalho, levando entretenimento para as pessoas. E o conhecimento fica onde? Justamente. Não é isso? Eu queria mandar um abraço aqui para minha esposa, Arlene Laureano, né, a minha filha, Maria Heloísa, a Arlen também. Né? Dizer que é com grande satisfação aqui, que eu estou aqui. Todos eles me desejaram bastante sucesso. A minha mãe que está aí me ouvindo, meu pai, João Pereira, minhas irmãs, minha tia, agora minha tia lá do Rio, tia Graça, um grande, forte abraço para a senhora, tia Nana. E dizer que é isso, a educação muda. Enriquecendo esse bate-papo, passando conhecimento, a gente tem gratidão de trazer pessoas nesse nível que possa dialogar e mostrar o ponto de vista por experiência de vida e por que vivencia hoje. Diante de tudo isso, né, que nós temos falado, e quando eu fui aluno aqui do colégio, a minha turma, graças a Deus, quando nós fizemos o vestibular, nós somos todos exitosos. Porque todos os meus colegas, eu, Marinaldo, Júnior Duó, Aron e muitos outros, graças a Deus, né, foram abençoados, temos essa sequência, profissionais, né, graças a Deus, todos capacitados, desenvolvendo seu trabalho, uns desenvolvem na área da segurança, com maestria, né, porque toda profissão tem seu respeito, tem sua dedicação e tem seu perigo. Exatamente. Muitas vezes o pessoal diz, mas professor, a profissão não é perigosa. Há alguns meses atrás aí, um professor em João Pessoa foi agredido dentro da sala de aula, um aluno deu uma martelada no professor. Sim, então, assim, a gente vê, né, o qual nós chegamos. Então, você veja o que
isso repercute para a educação, não só do município, mas daquela escola, né, onde o professor teve que ser afastado das suas atividades, né? Tá no pronto atendimento, depois para ele retornar. Com que cabeça ele vai retornar? E o E psicológico dele, como fica? Que ele não pode nem mais dar as costas com confiança da sua Justamente. própria Ou turma. seja, durante tudo isso é um momento onde a gente tem que se refletir e ver realmente a missão que o professor tem em sala de aula. No período da pandemia, nós fomos, né, Dedé? Nós fomos para a sala de aula porque a gente tem essa responsabilidade de ministrar aluno, ministrar aula para os nossos alunos, aquela responsabilidade, mas também nós tínhamos medo Sim, de repente pegar o vírus, e aí o que seria da minha família, a minha esposa, a minha filha? Exatamente. Então a gente ficava sempre com aquilo, mas com todo cuidado, então passamos a transmitir aulas online, mas o que faz com que se tenha realmente uma presença onde ocorra aquela interação é presencial. Por mais que você desenvolva um conteúdo em uma tela, repassa para um aluno, mas o presencial faz a diferença. Com certeza. Em tudo. A interação. Você vê o olhar do seu aluno, você vê a completude que ele tem no que ele diz. Professor, foi a melhor aula que eu tive, foi essa hoje. Você fica, olha, para mim, eu não tenho recompensa melhor do que o aluno passar para mim. Professor, eu passei no concurso, isso eu agradeço ao senhor. Por senhor ter dado aquela, ter ministrado aquela aula, como eu estava, para você ver como são as coisas. Eu fui fazer um exame, né? Normal, porque todos nós devemos nos cuidar. Sim, sim. Então a universidade pede, a gente faz exame de rotina e tal. Então eu lá no consultório, para fazer exame de sangue e tal, e de repente eu estou lá aguardando, tinham 3 alunos, 3 pessoas assim nas minhas costas, conversando e falando sobre a respeito de um concurso. Aí um falou, mas rapaz, a prova vai ser já daqui a 15 dias, eu ainda não revisei o conteúdo de estatística. Opa, já, como se diz, a época de matuto, já fiquei de butuca em pé. De butuca em pé, exatamente. É do tipo popular, né? Aí um falando, mas eu tenho dificuldade. Aí eu fui chamado, aí, não, estou só aguardando, pronto. Aí na hora que ele foi lá para ser atendido e voltou, ele disse, rapaz, se eu tivesse alguém para tirar uma dúvida, eu tiraria. Aí eu digo, olha, licença, me apresentei, me desculpe. Se você quiser uma orientação, posso lhe dar. Eu sou professor de estatística. Ele disse, mas não diga isso não. Rapaz, o cara ficou com foi de uma felicidade tão grande. Com certeza. Por quê? Porque ele estava precisando de uma orientação, de informação para fazer com que ele tivesse um direcionamento para aquele conteúdo que ia ser abordado no concurso. Certo. Então eu dei uma pequena contribuição, mas uma contribuição que mais à frente gerou aprovação no seu concurso. Hoje ele é policial militar no estado de Pernambuco. Então veja como é gratificante. E esse detalhe ele não vai esquecer. Justamente. Entendeu? Então ele passa por mim, professor, como vai? Vem, me dá um abraço. Então a gente vê o reconhecimento. É isso que nós queremos. Isso é muito importante. Não é nada, não. Não tem coisa melhor do que você passar por um ex-professor e lhe cumprimentar. E a gente sempre tem essa preocupação dentro de nossa cidade, no dia a dia, que a gente até ficou. Daqui a pouco a gente entrar no nosso assunto municipal também, falar um pouco da nossa cidade, diante até do conhecimento. Professor Lázaro, até na opinião, que é importante. Um alô aqui para meu primo. Fica à vontade. Marcos, João Rafael. Né? Estão aí também na escuta. Isso. Toda a família, a gente fica contente, feliz com os nossos amigos, meus primos, né? Que a gente sempre teve essa proximidade e isso é muito gratificante. Inclusive, eu estava falando até sobre a questão da estatística. Eu estava dando aula para o pessoal para você ver, de medicina veterinária. Estatística aplicada à medicina veterinária. E fui fazer um experimento lá com os alunos, desenvolver uma técnica lá para verificar a questão do gráfico em relação ao tempo que um determinado medicamento levava para surtir efeito. Aí eu disse aos alunos, olha, a mesma metodologia que praticamente você utiliza para desenvolver um experimento animal é quase para um ser humano. Agora, é claro, com as suas especificidades, com as suas diferenças. Mas, por exemplo, vou contar aqui. Quem nunca teve a síndrome do jaleco branco? Já teve essa ideia? De ir ao médico e, de repente, dar aquela tremedeira, você ficar com a barriga tremendo, sabe? Sim. Tremendo, a mão começa a ficar áspera, suada. Suada. Então, eu disse aos meus alunos, eu estava dando um exemplo, disse, olha, você vai ao médico, vai ao cardiologista, certo? Então, ele pergunta seu nome, idade, se você tem irmão, se não tem e tal. E disse, olha, qual o objetivo você vir fazer aqui esse exame? Não, vim fazer um exame de rotina, porque eu vou precisar fazer uma prática desportiva, fazer academia, uma corrida. É necessário que a gente tenha, claro, passe por uma avaliação para realmente receber o diagnóstico que a gente pode
exercer determinada atividade. Isso. Aí eu digo, olha, quando o médico vai lá e diz, pronto, então vamos fazer primeiro o eletro. Observe que quando ele manda você sentar lá na cadeira, ele vem, coloca os eletrodutos aqui no seu punho, no tórax, na perna. Quando ele vai lá, observe lá na tela do computador que parece um gráfico subindo e descendo. Pronto. Aquilo ali é um papel milimetrado. A gente muitas vezes não percebe a importância daquilo. Sim. Mas naquele papel ali onde está subindo e descendo, tem uma linha que é chamada linha superior, linha inferior. Certo. E na hora que ele está fazendo o registro, os seus batimentos têm que estar dentro dessa linha, inferior e superior. Se de repente está lá e de repente ocorre um batimento fora, então ele já começa a fazer algumas indagações. Olha, você sente alguma coisa? Quando você está fazendo alguma atividade, você respira ou já chegou a parar, então ele começa a investigar. Por quê? Porque possa ser que ali seja um alarme falso. Ou não. Se ele tiver dúvida no resultado do exame, então, olha, eu vou lhe sugerir você fazer um teste mais específico. Vamos fazer o teste da esteira, que é um teste de carga, onde você vai ser submetido a uma corrida na esteira, uma elevação, e aí ele vai aferir seus batimentos juntamente com sua pressão arterial para verificar se aquele resultado obtido foi apenas um alarme falso ou se realmente você tem alguma predisposição para ter algum problema cardíaco. Então você já está fazendo uma prevenção. Então a estatística mostra isso, através do gráfico. Quando a gente fala em pesquisa, né, muito se fala, principalmente na época de política. Política é onde a pesquisa é mais falada. Pesquisa é mais falada. Um dos países onde a pesquisa é feita a sério e em grande quantidade é nos Estados Unidos. É um dos países... Para tudo. É um dos países onde a pesquisa ela é realmente obtida. É uma direção. É uma direção. Vive baseado em cima de baseado pesquisas. Em cima das pesquisas. Então você vai desenvolver um medicamento. Aí muitas vezes você tem um problema, vai ao posto médico, o médico vai e passa de pirona. Sim, aí você chega, outro colega do seu lado chega, aí diz, mas que engraçado, eu estou tomando de pirona. Sim, mas vamos agora para as individualidades. Altura, peso, estatura, as taxas. Exatamente. Então, assim, mas você está tomando quantas gotas? Então depende da fisiologia de cada um. A medicação vai responder de acordo com a fisiologia de cada paciente. Então, a mesma dosagem que você toma, o outro indivíduo não toma. Exato. Não é? Então, tudo isso são coisas que a estatística ela nos dá. Quando se faz uma pesquisa, não só tem uma pesquisa eleitoral, não. Tem diversas pesquisas. E toda pesquisa ela tem que ser protocolada. Principalmente se tratando de pesquisa eleitoral, tem que ser protocolado 8 dias antes para dar o resultado e, consequentemente, o responsável pelo plano amostral ele tem que assinar a pesquisa. Em 2014, a presidente Dilma ela instituiu um decreto no qual qualquer instituto de pesquisa ele só poderá divulgar a pesquisa se tiver assinatura de um estatístico. Certo. Por quê? Porque estava se tendo vários problemas com o resultado de pesquisas eleitorais, manipulações. E muitos entravam no Ministério Público solicitando o quê? Informação sobre como foi conduzida a pesquisa, como foi feito o plano amostral, né? Como se dividiu o município. E aí, ou seja, quem iria responder? Quem assinou a pesquisa. E muitas vezes esse profissional não era estatístico, então ele não tem os conhecimentos técnicos necessários para abordar determinada técnica. Porque um curso de estatística são os 4 anos. Né? Então a gente tem essa habilidade de calcular o tamanho da amostra para um município de Remígio, com 20 mil habitantes. Qual seria o tamanho da amostra? Essa amostra tem que ser representativa para a população. E pesquisa eleitoral, muitos falam, não, mas foi feita hoje. Amanhã. É totalmente diferente. Tem muita volatilidade. Um fato já muda todo o resultado de uma pesquisa. É verdade. Então, ou seja, a gente vê o quanto a pesquisa evolui. Veja, ao longo de 45 dias, né? Todo dia tem um resultado. Desce, Por quê? Porque existem as oscilações. E um fato novo interfere no resultado da pesquisa. Concordo. Então, você tem que pegar uma pesquisa. Primeiramente, pesquisa não é cara. Não é barato pesquisa. Em média, uma pesquisa eleitoral no Brasil é em torno de 20 a 400 mil reais. Então, é caro investir em uma pesquisa. Exatamente. Por quê? Porque muitos falam, mas é só ir ali e traz. Não, tem todo um protocolo.
Você tem que desenvolver o plano amostral, quantas pessoas deverão ser selecionadas, como vai ser dividido o município, zona rural, verificar a zona urbana, zona rural, bairro, onde você chama extrato 1, extrato 2. Isso No IBGE, ele já divide por quadrante. Por exemplo, pega o município aqui de Remígio, tira uma imagem de satélite, divide em 4 partes, cada parte daquela é um quadrante. Dentro de cada quadrante, ele vai ter que tirar uma quantidade de indivíduos no qual irão participar dessa amostra. Ao final, ele junta a quantidade desses 4 quadrantes e aí ele tem o denominador, no qual representa a intenção da população. Exatamente. Né? Você vai fazer um medicamento, né? Quem vai estar recebendo o medicamento não está sabendo se está recebendo o placebo ou o medicamento, mas o coordenador da pesquisa está. Por quê? Porque ele tem aqui tudo anotado. Então ele vai verificar, na hora que o indivíduo recebe o placebo, ele vai verificar qual foi o tempo de reação para aquele medicamento agir. Não, foram 2 horas, foram 3 horas, 4 horas. Da mesma forma, muita gente ficou, infelizmente, descredenciando e desvalorizando a questão das vacinações, da vacina. Sim. Mas a vacina é seguro. A vacina passa por um alto teor de fabricação, no qual tem diversos profissionais inseridos na fabricação de uma vacina. Então, quando uma vacina ela é produzida, ela passou por um processo de amostragem, no qual foi retirada uma amostra daquela população, essa amostra recebeu e, com base nos efeitos observados nessa amostra, se tomou decisão para o todo. Exato. Então, quando nós fomos criados e no posto de saúde, tomando vacina da rubéola, sarampo, a tríplice viral, cachumba, agora é claro, tem efeitos adversos. Toda vacina tem o seu efeito adverso. Muitas vezes esse efeito adverso só é observado após você tomar a vacina. Que muitas vezes pode ser até... a reação. Isso. Que muitas vezes pode ser até por conta também de você não ter feito um teste alérgico, né? E sofreu aquela reação. Um dos principais ingredientes da vacina é o ovo. E muita gente é alérgica a ovo. Então, determinada vacina não pode tomar porque é produzida. E um dos componentes da produção é o ovo. E diante do estudo da vacina, ela não pode ser feita em tão curto espaço de tempo. Há um grande estudo, né? Vários testes para que ela possa ser mostrar a eficácia da vacina. Exatamente. Porque para que uma vacina possa ser direcionada depois para o público, ela tem que ter uma eficácia de no mínimo 80% ou mais. Isso. 70% a depender do instituto de pesquisa. Exatamente. Né? Mas a gente vê que vacina é seguro. Uhum. Então a gente tem que ver e verificar que vacina é ciência. Exatamente. É ciência. E a ciência se faz de quê? Se faz do conhecimento. Isso. E nenhum instituto de pesquisa vai colocar um determinado medicamento se ele não tem realmente a confiabilidade e eficácia que seja realmente necessária para se tomar aquela decisão. Esse acontecimento trágico em 2029 mudou completamente, praticamente podemos dizer, o nosso planeta. Mudou muitas linhas de pensamento. Foi um giro, sabe? Que fez muita gente passar a conhecer coisas que nem sonhava. Nem sonhava. A gente vê isso aí, com relação a como você falou aí, principalmente nesse período da pandemia, né? A questão, né, do quanto foi importante o conhecimento vindo das universidades, com o desenvolvimento de respiradores. Demais. Depois, a questão da máscara. Né? Muita gente tem um certo preconceito, mas a gente observa que a máscara impede que as salivas sejam colocadas, expelidas e, consequentemente, possa levar o vírus. Eu estava assistindo uma entrevista de um dos pesquisadores da Universidade da USP, em São Paulo, né? Que hoje uma das grandes preocupações mundiais é a questão do quê? Dos vírus sazonais, que são as gripes. Sim, né? Por quê? O vírus vai se modificando e vai adquirindo resistência. Muitos também disso aí, muito fácil. E isso muito também do quê? Devido às mudanças climáticas. É verdade. Então a gente observa também a mudança climática, o clima, o quanto o clima influencia na qualidade de vida de um indivíduo. Vejam quantas pessoas também já morreram em outros países devido ao alto índice de temperatura. Com certeza. Então nós no Se Brasil eles são adaptados a um clima e de repente lá muda, muitas pessoas morrem. Justamente. Porque não conseguem. É que é nem granja. Se adequar. É o que eu estava dizendo aos meus alunos. Eu dou aula para o pessoal lá de zootecnia, de veterinária. Eu digo, olha, pega um animal. Aí veja aqui, nós temos um estado da Paraíba que é dividido em micro-regiões. Agreste, Brejo, Curimataú, Sertão. Pegue um animal, coloque um animal aqui no Brejo e o mesmo animal da mesma raça coloque lá no Curimataú.
e observe o tempo de engorda desse animal em relação à qualidade de vida e o ganho de peso desse animal. Veja que as variações climáticas vão influenciar na qualidade de vida daquele animal. Então o clima é importante. Demais, demais. E a gente vê todo esse tipo de acontecimento e quantas pessoas, porque o ser humano, numa certa maioria, ele não tem pena do seu próximo. Esses anos que a gente vivenciou essa experiência trágica, mostrou que muitas pessoas se aproveitou desse momento, mesmo sabendo que muitas vidas estavam em jogo e usando para seus próprios interesses. Ou seja, né? Foi um ensinamento que ficou. Foi desmascarado. Muitas mentiras que eram pregadas para a grande multidão. E a gente vê o quanto foi importante e a gente percebeu o quanto é importante um abraço. O quanto é importante um aperto de mão. Ou seja, o quanto isso não fez falta durante a pandemia. Então a gente tem que ter empatia pelas pessoas. A gente tem que sentir a dor do outro. Quando o mundo deu a lição que se fechou, foi que o pessoal foi entender o valor de um oi, de um bom dia, de um aperto de mão, de um abraço. De você chegar num canto e se distanciar do outro, entendeu? Meu professor, numa entrevista maravilhosa como essa, já fica aqui o convite aberto para o seu retorno em breve, trazendo mais conhecimento e também qualquer amigo seu também que desejar estar aqui também, serão bem-vindos e abraçados, porque eu fico numa gratidão muito grande e a contribuição que o professor passou a dar aqui dentro do podcast Fala Remígio. Por que eu estou falando isso? A gente está chegando ao final do podcast, né? Mas eu deixo aqui os microfones à disposição do professor Lázaro Souto, para que ele também estenda mais um pouco e, na sequência, faça suas considerações final, com certeza, Lázaro. É somar. Muitas vezes o pessoal pergunta, olha, esse conhecimento a gente vê por aqui. É passar um conhecimento que poucas pessoas deixam fugir essa sensibilidade de você falou, você aqui, mesmo no seu formato, no seu grau, né, de conhecimento, mas você preocupou-se ainda com a base educacional. Então, quer dizer, isso vem no sangue, isso vem da família, de professores, de secretário de educação, de tudo, de você ter essa preocupação. Porque não adianta pegar o menino de hoje, dizer meu filho se formou, e quando você vai ver a formação dele, é zero de conhecimento. Justamente. Então, ele está com o diploma na mão, mas ele não consegue ingressar no campo de trabalho. Como se fosse porque um profissional. Ele não foi capacitado. Justamente. Entendeu? E a gente observa, né, com isso, né, essa importância. E mais ainda agora, né? Futuramente a gente vai ter aqui o Instituto Federal da Paraíba, que vai ser construído aqui, né, Dedé? No município aqui. Vai ser na divisa do município de Remígio, mas ele vai prevalecer mais em Remígio. Então, veja o quanto o nosso município não vai ganhar. Né? Com o Instituto Federal da Paraíba, localizado aqui no nosso município, vai trazer conhecimento, cultura, vai trazer empreendedorismo para o nosso município, e sem falar que vai gerar o quê? Renda para o nosso município. Por quê? Porque muitos alunos que irão frequentar o Instituto Federal, muitos vêm de fora e necessitam de quê? De alojamentos. Sim. Necessitam de residências, ou seja, necessitam de se alimentar, fazer feira. Exatamente. Porque eu digo, Dedé, eu digo de causa própria porque eu conheço. Quando eu fui para Recife, minha vida foi lá. Eu tive que aprender a ir para um posto médico lá, eu tive que aprender a comprar roupa lá, a fazer feira de mercado, porque eu não tinha condições de vir de Remígio, sair de Recife para cá. Exatamente. Então, quem vem para cá estudar aqui, ele vai realmente investir aqui onde ele mora. Com certeza. Então, isso vai gerar... sobrevivência. Vai gerar o quê? Vai gerar mais oportunidade de trabalho aqui para a nossa população. Por quê? Porque um Instituto Federal desse vindo aqui para o nosso município, o setor imobiliário do nosso município vai crescer. É verdade. Muitos terrenos vão se valorizar, principalmente próximo da instituição. Sim, ali, no ao entorno. redor, exatamente. Ou seja, qual é a distância do IF para cá e do IF para a areia? Então a distância é bem maior para a areia. Com certeza. Então, ou seja, o pessoal vai optar em vir morar onde? E ao redor, o pessoal começa a povoar já para se beneficiar daquele espaço. Então alguém já vai ter a visão de quê? De colocar uma lanchonete para atender os alunos. Né? Já vai vir a questão de que já vai mudar para se adaptar, para receber esses estudantes. Exatamente. Né? Porque um pai de um aluno, de uma mãe que vem, quando o aluno é aprovado no IFPB através do processo seletivo, então ele vem procurar um local. Caso não esteja alojamento suficiente para todos os alunos, ele diz, meu filho não pode perder de estudar. Ele vai estudar. Então eu vou procurar um local para que ele possa
É verdade. Não vi morar. Uma casa, Uma qualquer casa, coisa. um quarto. Isso Quando eu morei em favorece, Recife, desenvolve. eu morava num local onde só era quarto, sala, na casa de uma senhora, graças a Uhum. Deus. E lá eu estudei, graças a Deus me formei. Tinha uma bolsa, mas à noite eu ia dar aula na UPE, na Universidade de Pernambuco, lá em Nazaré da Mata, onde foi construída a Arena de Pernambuco. Então eu saía de Recife de 6 horas da noite, chegava em Nazaré da Mata 7 horas para dar aula no curso de Biologia, Enfermagem e Matemática de Estatística. Voltava de Nazaré da Mata de 11 horas da noite. Eu chegava em Recife 10 para meia-noite. Eu desci em frente ao Hospital da Restauração e ficava lá aguardando passar o Bacurau para poder ir para casa. Então, sozinho lá, naquela cidade, e muitas vezes o pessoal diz, mas fulano tem isso, fulano... mas não vê o que fulano passou para chegar onde chegou, o que fulano teve que abrir, teve que deixar, porque estudar muitas coisas. Você sabe que eu também sou atleta, eu jogo minha bola, eu gosto de jogar, sou atleta, gosto do meu salão, jogo meu salão na terça-feira. Né? Como você sabe, fui campeão municipal pelo ACAF. Tá lembrado? ACAF é a história do futebol do Freita. O time de futebol lá do Freita. Jerônimo, né, o João, Galego, chamou assim uma turma. Justamente. Fui campeão municipal, depois fui vice-campeão, mas eu tinha a responsabilidade. Naquela época eu estava fazendo minha graduação. Então, muitas vezes, né, eu saí de lá, minha turma, às vezes gostava de se divertir, beber um pouco, que é o normal. É normal. Mas, para mim, eu disse, não, eu primeiro vou terminar meus estudos. Tá certo. Porque muitas vezes a gente tem que abrir mão daquele momento para mais à frente a gente ter algo. E não foi por questão de vaidade, não. Foi por questão porque eu disse, eu vou querer aquilo ali para mim. Eu vou querer me formar, eu vou querer ter meu concurso, eu vou querer ter a minha independência. E graças a Deus, estudei sempre aqui, me formei, passei no concurso, né? Isso, para mim, foi motivo de grande orgulho, né? Onde eu tive todo o apoio da minha família, meu pai e minha mãe, como até hoje, né? Tem. E apesar da gente já ser adulto, já ser casado, ter saído de casa, mas pai e mãe tem sempre aquele cuidado. Filho, já chegou de areia, tá onde passou. E graças a Deus, depois que eu vim morar aqui, todos os dias eu passo na casa da mãe do meu pai para saber sair. Tá e a minha mãe. Isso é importante, é princípios. Então, professor... Como também, faço também parte do Texto dos Homens, sou membro também do Texto dos Homens, né? Então, convido também os meus alunos também a participarem também. Muito bem, professor, então, a gente tem que fazer aquilo que nós gostamos. Sim, e aquilo que nos traz felicidade. Né? Verdade. E a gente fica feliz quando a gente vê alguém feliz do nosso lado. Isso. Que a nossa felicidade, quando a gente está bem, a nossa felicidade não é só nossa, não. Mas é de quem está ao nosso lado. Ao nosso redor. Por isso que eu digo aos meus alunos, olha, sempre pense positivo. Nunca deixe que uma palavra negativa povoe seu pensamento. Perfeito. Porque palavra negativa atrai coisa negativa. Pense no que é bom. Eu sei que no momento agora você está tendo essa dificuldade de vir, porque precisa se levantar cedo, mas você está fazendo algo que mais à frente você vai ver o fruto que você está colhendo. Então, acredite, porque a responsabilidade que você tem não é uma responsabilidade que você carrega sozinho, não. Tem a responsabilidade dos seus pais, lhe cobrando, da sua família, mas saiba que é você que tem que se dar a resposta. É verdade, é verdade. Então, acredite naquilo que você fez. Acredite naquilo que você está fazendo aqui. Porque só existe uma maneira da gente realmente crescer. É através do estudo. O estudo nos dá tudo. Ele nos dá a liberdade de nós agirmos, de nós sermos o que sermos. É gratidão. É gratidão. É gratidão a quem foram os nossos mestres. Então, muito obrigado e fique à vontade para se despedir, agradecer e chegamos ao final do podcast. Pronto, eu só tenho que agradecer a Dedé pelo convite, né? Agradecer também a sua esposa. E o convite por retorno futuramente. Muito obrigado para a gente falar já de outras pautas feito, importantes também feito, que são de interesse também para a nossa população. Então, Exato. eu fico muito feliz de poder participar. Desejo a todos os ouvintes do podcast de Dedé que continuem assistindo. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos. Que a notícia, ela só é dada quando ela tem credibilidade. E a gente acredita aqui no que está sendo desenvolvido aqui, no propósito que esse programa aqui tem. A gente vê a mudança no olhar de cada um, da forma como cada um pergunta, tu assistiu o programa, você viu o tema que foi abordado, então isso nos deixa feliz, porque é disso aqui que se traz a mudança. E a gente procura sempre passar o conhecimento, agradecendo a todos vocês, Rosa de Caiana, Maria das Graças, em
Algodão Guedes. Inês Algodão Guedes. Inês. Ela colocou junto. É a esposa de Normando, Daca Carioca, Rodrigues está Carioca. assistindo, Maria das Graças. Um grande abraço. Marta Gomes, boa noite, meu irmão, doutor Lázaro, e sua trajetória de Romão vida. Gomes. Eita! A gente fica feliz. Isolda Diniz, parabéns, Lázaro, você é uma potência. A professora Isolda. Ex-diretora do Colégio Estadual, minha ex-professora também, dona Isolda. Isso, seu professora Antônia Gomes. São muitos. Socorro, dona... Oh, que orgulho poder ver um comentário da senhora. Um grande abraço, dona Socorro Souto. Boa noite, Dedé e meu sobrinho Lázaro. Né? Eu fico feliz. É Maria do Socorro. Referência na educação remigiosa. Regis Daniel. Né? Josélio Fernandes, um grande abraço. Josélio Helena Porto. Rosa de Caiana mais uma vez. Então, a todos vocês, a minha gratidão e principalmente o orgulho e minha gratidão e o agradecimento já aqui ao professor Lázaro, que nos veio fortalecer, nos passar conhecimento, e que fiquem sabendo, 2026, o seu retorno será um grande prazer para a gente abordar muito mais assuntos, até porque a gente encaminha em um ano de política, estatística, em todos os sentidos. Muito importante. Será muito importante, não é isso? A estatística hoje é algo realmente decisivo. Um grande abraço, professor. Eu que agradeço, Dedé. E as portas estão abertas, viu? Muito obrigado a todos os ouvintes do podcast. Que Deus abençoe a cada um, abençoe a cada família remigense, que abençoe o nosso município, trazendo muita paz, muita esperança, prosperidade, que seja um município agora empreendedor, que traga dinamismo para o que nós precisamos, para os nossos jovens, e que esses jovens que estão aqui no nosso município acreditem na força do trabalho, acreditem na força da juventude, na força dos seus estudos, que são mais importantes. Com certeza, tudo fará a diferença, mas principalmente, tenha Deus no coração. Em primeiro lugar. Tenha a sua fé e não deixe com que nada venha se abalar. Então eu agradeço aqui, desejo sucesso. Quero mandar um abraço muito especial para minha esposa Arlene, para minha filha Maria Luísa, para Arlen, né, esposa da minha filha. Oi? É o podcast Fala Remijo. É a voz dos filhos da terra que tem esse espaço aberto para que a gente possa conversar. A todos vocês um grande abraço. E até o próximo podcast Fala Remígio. Valeu. Valeu. Muito obrigado a todos. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio.